Paz de Cristo para todos vocês do canal 10 que estão aqui com o Reginaldo nesse momento. E eu hoje gostaria de fazer uma palavra de fé de uma forma um pouco diferente, falando sobre Moisés, falando sobre o que Deus fez com eles, chamando Moisés e dizendo que Deus dizendo que o enviava a Faraó para resgatar o povo de Deus. Está no capítulo 3 do Êxodo, e diz que começa dizendo do nascimento de Moisés, e depois diz que Moisés, já com 80 anos, na casa do sogro, longe do Egito, porque ele fugiu do Egito, ficou 40 anos no palácio, depois 40 anos na casa do sogro, longe do Egito, porque ele teve que fugir de lá, e Deus o chama. Como que Deus o chama? Ele percebeu que havia a gente chama de sarça, um arbusto que queimava. Ele queimava, mas não se queimava. Queimava, mas não se consumia. Então parece que havia fogo, mas aquele fogo não consumia a árvore, a madeira. Moisés se aproximou para ver aquilo. E quando ele se aproximava, Deus diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. E Moisés tirou as sandálias dos pés. E Deus o chamou e disse: vem aqui, eu vou enviar você ao Faraó. Você vai voltar para o Egito. E você vai lá para tirar o meu povo do Egito, porque eu tenho escutado o clamor que o meu povo tem levantado para mim. Porque o povo está sofrendo muito, eu vou tirar o meu povo do Egito. E você vai ser o homem que eu vou enviar para tirar o meu povo do Egito. Moisés não queria de forma nenhuma. Deus o convenceu, Deus teve que convencê-lo. Isso está escrito na Bíblia, no capítulo 3 do Êxodo. E depois Deus teve que dar uma espécie de um grito com ele, para que ele acordasse e obedecesse. Porque Moisés estava muito resistente. Ele não queria voltar ao Egito, mas teve que voltar. Então ele voltou, tirou esse povo do Egito, 700 mil homens feitos, preparados para a guerra, não jovens, não velhos, homens de guerra. Então, talvez uns 3 milhões de pessoas ele tirou do Egito. E então eu vou chamar esse momento de a igreja do deserto, porque muitas vezes nós entendemos que nós estamos de forma diferente. Não estamos. A igreja hoje, ela é uma igreja que está no deserto também. A igreja de Jesus que eu me refiro, a igreja dos que são eleitos de Deus, ela está como que num deserto. A luta nossa não é contra carne e sangue, é contra os principados, as potestades, os poderes que estão acima. É uma luta, seria uma luta humana, seria inglória, mas essa luta ela é travada no mundo espiritual, no poder do Espírito Santo. Caso contrário, nós perderíamos essa guerra. E então a igreja hoje também está no deserto. Então aquela igreja dos 40 anos, desde o Egito até entrar na terra prometida, ela é uma ilustração da igreja de todos os tempos. Então sempre nós estamos a caminho da terra prometida, e sempre nós vamos ter que passar pelo deserto, pelos desertos. Então, do Egito a Canaã, essa é uma caminhada espiritual que nós temos. Aquela igreja foi liderada por Moisés, e o número 40 é literal, 40 anos. Mas o número 40 tem um sentido, é figurativo também, é um sentido de provação, tem esse sentido também, traz o sentido, carrega o sentido de provação. No deserto, estou falando de palavra de fé, e eu creio nisso, e creio no que está escrito. No deserto, aquele povo não tinha como plantar e se autossustentar nesses 40 anos.
Então eles começaram a murmurar. Era um povo muito murmurador, só falava mal, só reclamava. Reclama do lugar que está pisando, reclama do lugar que está vivendo, reclama do sol escaldante, reclama quando chove, reclama do frio, reclama do calor. Um povo muito reclamão. Não era um povo, que povinho bom. Era um povo muito difícil. Esse povo levantou a ira de Deus muitas vezes. Muitas vezes. Então, às vezes a pessoa lê, inclusive lê esse texto, e essa pessoa está lendo aqui, está lendo, e chega a ficar com raiva de Deus. Por que Deus fez isso? Achando que Deus é ruim. Achando que Deus é mau. Nós somos assim. Ainda culpamos, achando que Deus é que é mau. Não. Aquele povo, aquilo eram consequências do que eles fizeram. Consequências. Eles mesmo cavavam a cova para serem sepultados, né? Muito bem. Então, quando tiveram fome, no começo já, logo depois que saíram do Egito, começou a faltar comida, porque eles não tinham comida para muito tempo. Então reclamaram, murmuraram. Moisés pediu a Deus: Deus, esse povo quer comida. E Deus disse: vou mandar amanhã cedo. O povo deve sair para fora e em cima da areia vai ter comida para eles. Então caía aquilo que eles chamaram de maná. E aquilo caía, era como semente de coentro, vinha temperado já, tinha sabor de mel. E aquela comida caía do céu. Eles rapavam aquela comida por cima da areia e levavam para casa. Cada pessoa levava o quanto necessitava. 10 pessoas eram tanto, 5 pessoas eram tanto, 30 pessoas eram outro tanto. Então levava a porção necessária, porque se ficasse para o outro dia, daria bicho, ia cheirar mal. Isso era um maná. Mas eles começaram a reclamar também do maná, diz que estavam enfastiados desse pão. Poderia ser feito cozido, assado, mas eles já estavam enfastiados. Então Deus deu codornizes, carne com abundância. Chega lá na frente, começaram a reclamar que não tinha água, estava ruim de água, não estava tendo água. Deus mandava água, tanto é que Deus disse: pega a vara para Moisés, pega o seu bordão e... Léo, me ajuda, help. Pega o seu bordão e bate na rocha e vai minar a água. De fato, era assim. Então, cuidado de Deus sobre as necessidades de cada um deles. Na verdade, esse povo foi conquistando até entrar na terra prometida. Esse povo foi um povo triunfante. Eles atravessaram o Jordão, tomaram posse da terra triunfalmente. Porque para sair do Egito, o Mar Vermelho teve que se abrir e eles atravessaram. Para chegar na terra prometida, tiveram que atravessar o Jordão. O Jordão não se abriu assim como o Mar Vermelho, mas o Jordão parou de correr e secou. Então ficou como uma represa enorme e o povo passou em terra seca. E era época de chuva, então o Jordão estava alagado e eles passaram a terra seca. Então, um triunfo completo, uma entrada triunfal. Agora, nada sem problemas. Muito problema, muitas distorções, tinha muita corrupção, foi muito difícil. E muita desonestidade de uns para com os outros, deslealdade. Moisés foi afrontado, muito afrontado. Depois Arão foi afrontado. Então não era tão fácil. Tudo levado com dificuldade. O pecado domina a humanidade. Então a gente tem que ser muito forte em Deus, muito confiante em Deus, persistente, porque 40 anos não são 2 dias, 3 dias, 4 dias. 40 anos é um tempo longo.
Servir a Deus 80 anos é um tempo longo para nós humanos. Diante de Deus, diante da eternidade, é uma gota, mas para nós parece que é uma coisa muito demorada, muita insistência a gente tem que ter. No final, aquele povo, durante os 40 anos, depois dos 40 anos, eles foram um povo vencedor, e mais do que vencedor, ele foi um povo conquistador. Conquistador. Porque quem suportou aquele calor do deserto, aquele frio do deserto, é claro que ele suportou porque Deus deu uma cobertura de dia e deu fogo de noite. Porque o calor do deserto e o frio mata uma pessoa muito rápido. E depois de vencer tudo aquilo, eles conquistaram a terra prometida. Eu quero te dizer que essa história do povo que saiu do Egito, foi para Canaã, essa história, ela foi real, verdadeira, significativa, mas ela é uma ilustração para nós hoje. Se nós quisermos entrar na terra prometida de Deus, que é o céu, a vida eterna, se nós quisermos entrar lá, nós temos que enfrentar o nosso deserto, enfrentar as nossas dificuldades. Israel teve que enfrentar um monte de inimigos. Eles vinham contra Israel. Israel tinha que fazer guerra, porque eles vinham contra, queria matar todos. Porque Israel queria passar no meio da terra deles para atingir lá. Eles não deixavam. Então, a nossa luta não é fácil, nossa luta é renhida, ela é persistente. A batalha é persistente. Se você pensa que é fácil, é babinha entrar na vida eterna, não, isso é difícil sim, é uma luta. É uma luta. Não é assim, você não ganha isso com facilidade. Deus é Pai, Deus é Pai. É bonito falar isso, até é legal, né? Deus é Pai, tá tudo bem. Isso não é desse jeito. Isso é uma conversa mole, mas na verdade é uma luta muito grande. Vencer o mundo, as tentações, vencer o pecado, vencer a nós mesmos, vencer o próprio Satanás. Isso é uma luta muito forte. Por isso a gente precisa estudar a Bíblia, buscar Deus em oração, não desanimar, não desistir nas provações, porque são muitas. Mas se nós formos destemidos e enfrentarmos, a Bíblia diz que o próprio Satanás fugirá de nós. Então que Deus nos abençoe você, que você tenha ânimo, coragem, seja destemido, em nome de Jesus. Vale a pena, querido, vale a pena. Nós não estamos perdendo nada, mas estamos nos preparando para uma vida gloriosa. Que Deus nos abençoe e que te abençoe e abençoe nossa cidade, em nome de Jesus.